Vamos abrir as nossas Bíblias. O segundo livro da lei, chamado Êxodo, no capítulo 20, para meditarmos o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Oremos. Senhor, estamos agora diante da santa lei, rogando que o mandamento seja aplicado a nosso coração, para consolo e edificação dos crentes, e para exortação e confrontação daqueles que vivem em impiedade. Rogamos que o Espírito de Cristo nos conduza, o que oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos avançado nessa série de sermões em Êxodo. Chegamos aí agora ao verso 17. Se vocês estão acompanhando atentamente, vocês devem ter percebido que nós saltamos o verso 16. É porque brevemente, nossa série em Efésios, trataremos acerca deste assunto com maior amplitude. Então nós deixamos o 9º mandamento para o considerar na série lá em Efésios, o capítulo 4, e aqui nós trataremos exclusivamente do verso 17 hoje, finalizando então a série de sermões nos 10 mandamentos, com o tema Aprendendo a Viver Contente em Toda e Qualquer Situação, Filipenses 4:11. Os 10 mandamentos também são conhecidos por decálogo ou 10 palavras. Os 10 mandamentos estão registrados em Êxodo 20, de 1 a 17, e são repetidos em Deuteronômio 5, 6 até 21. O propósito da aliança é estabelecer um relacionamento com Deus. E o propósito da lei é regular ou perpetuar um relacionamento através de uma ordenação. Então, o que Deus pretende com a lei e os 10 mandamentos são um resumo da lei. Eles não são toda a lei. A lei é toda a Escritura. Os 10 mandamentos são um resumo. Os mandamentos, a lei, ela ordena o nosso relacionamento em aliança com Deus, perpetuando a aliança. A aliança é um relacionamento de Deus conosco. Deus se faz o nosso Deus e nos faz povo dele. Para que a aliança seja perpetuada, ele estabelece a lei. E a lei, então, ela faz com que essa aliança se perpetue ou seja regulamentada. Cada mandamento deve ser lido no contexto de toda a Escritura. Então, ao pegar cada um dos 10 mandamentos, você deve lê-lo no contexto da Escritura. Cada mandamento deve ser interpretado tanto de maneira positiva como negativa. Onde um pecado é proibido, uma responsabilidade correspondente é exigida, mesmo se não for mencionada de modo explícito. E onde uma responsabilidade é exigida, um pecado correspondente é proibido. O Catecismo Maior de Westminster, pergunta 147. Quais são os pecados exigidos, quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Então ele começa falando do aspecto positivo. O que você deve fazer? Os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo. Pergunta 148 do Catecismo Maior de Westminster. Quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem de nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença.
Então assim nós devemos imediatamente ir ao Novo Testamento. Jesus exortou e disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Evangelho de São Lucas, o capítulo 12, o verso 15. Infelizmente, somos guiados numa outra perspectiva. O nosso tempo é medido pelo quanto você tem. Os nossos dias são marcados por esta característica. Onde você trabalha? Quanto você ganha? Qual o seu status social? Eu sei que muitos de vocês, essa semana, ficaram vislumbrados com a possibilidade de que os 47 milhões fosse de um parente próximo, né? Um amigo de trabalho, pelo menos uns 500 mil sobrasse aí, né? Eu sei que muitos fecharam os olhos e ficaram perguntando: o que eu não faria com isso? Aonde eu não chegaria com esse dinheiro? Que resultados eu não alcançaria? Que dificuldades eu não venceria? Motivados por algo que não lhes pertence, por um dinheiro que foi roubado. Isso. Mas ele quis ir lá e apostar. Ele foi roubado, ele foi enganado, ludibriado, foi enganado pela própria cobiça do coração. Alguns, no vício, deixaram as famílias em situação muito difícil. Mas você quer se apropriar de todo esse valor sem esforço algum, sem trabalho, contrariando o que diz as Escrituras: quem não trabalha não coma. Dinheiro fácil não é a perspectiva cristã. Mas o nosso tempo diz que esses 47 milhões são algo aprazível, porque vai dar a você a condição de ter aquele celular da última moda. Você vai poder ter aquele carro do momento, aquela casa naquele bairro desejado. O grande problema é que muitas dessas coisas, além de supérfluas, não nos pertencem. E em geral, pertencem a outro, que tende a se tornar um ícone, e a minha motivação é parecer com aquele ícone, que pode ser uma atriz de novela, um ator de filmes, uma perspectiva que o mundo colocou no coração, instruindo você a ser daquela maneira. Vivemos em uma época onde as pessoas são conhecidas pelo que possuem. Somos materialistas, vivemos para os bens e para satisfazer os nossos desejos. É assim que somos. Nós vivemos o hedonismo, prazer a toda e qualquer situação. Sofrimento não faz parte do nosso currículo. Nós olhamos para a teologia da prosperidade e a criticamos, mas na prática nós a vivemos. Não há no protestantismo, no presbiterianismo, espaço para a teologia do sofrimento. Nós não queremos padecer dores, não queremos passar por lutas. Veja o que o apóstolo São Paulo nos diz na sua epístola aos Filipenses. Abra sua Bíblia, a epístola de São Paulo aos Filipenses. Se fazer a leitura no capítulo 1, o apóstolo São Paulo, no verso 20, diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo
introduz a carta falando dessa expectativa de viver materialmente. Ele diz: no meu corpo. Viver é Cristo e morrer é Cristo. Essa é a ideia que o apóstolo transmite logo no início da epístola aos Filipenses. E aí depois, então, no capítulo 2, a partir do verso 5, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Ele diz que ele, sendo igual a Deus, não tomou isso por usurpação, mas humilhou a si mesmo. Mas nós, meras criaturas pecaminosas, não queremos passar pela morte, pela luta, angústia, sofrimento, dores, perseguição, abandono. Numa época de materialismo, vivemos para os bens e para satisfazer os nossos desejos. Então, em primeiro lugar, eu quero considerar com vocês esta manhã um desejo desordenado. Veja que o que é condenado é o desejo desordenado. A cobiça é condenada pelo primeiro mandamento. Nós vemos isso claramente na introdução do sermão, quando das perguntas do Catecismo Maior. Pergunta 147. Quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Dentre os deveres exigidos, ele diz que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo. Então, quando ele trata acerca dos pecados proibidos, na pergunta 148, ele diz assim: juntamente com todos os desejos e afetos desordenados. A Bíblia não proíbe você de ter desejo. Ah, pastor, eu quero um carro melhor. Bom, que bom, excelente. Mas por que você quer um carro melhor? Porque as pessoas estão dizendo que o seu é muito velho? Porque na televisão passou uma propaganda que tem um melhor do que o seu? É porque você está com inveja do carro do Moisés? Estão olhando para o seu carro, Moisés, estão invejando ele. Eu quero ter o igual do Moisés. Ah, não, rapaz, aquele carrão da Renata, se eu tivesse um carrão igual ao da Renata, eu estava bem. Esses são os desejos desordenados. É quando você olha para o que pertence ao outro, do que é do outro, apesar de você ter, possuir, e você deseja, você quer aquilo. Não é que você queira algo que é lícito, natural e comum. Você quer o que não lhe pertence, o que não é seu. O desejo desordenado, portanto, diz respeito a esse estado de desejar o que é de outro, o que pertence a outro. Então, quando nós pensamos em termos de desejo desordenado, o que significa cobiçar? Cobiçar é anelar, ansiar, desejar ardentemente por algo que pertence a outra pessoa. É aquele desejo que consome o coração, que permeia a mente, os pensamentos. Quando você deita, você não consegue se desligar. Você sente algo que move você em direção àquilo. Você começa a viver por aquilo. Se você não tiver aquilo, você morre. É algo que é essencial. Você passa a viver por aquilo. Você passa a viver em direção daquela coisa. O mandamento é bem claro: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo. Ele faz questão de ir enumerando.
E no final ele diz assim: peraí, não cobice nada, coisa nenhuma. Porque a nossa tendência é essa, é passar e olhar e falar assim: poxa, como a casa do seu Francisco é legal. Se eu tivesse uma casa de esquina daquele tamanho. E aí eu começo a comparar a minha casa com a casa dele. E então eu começo a desviar o meu caminho para passar todos os dias lá e observar a casa. E eu começo a criticá-lo. Por que ele não faz um muro mais bonitinho? Por que ele não planta uma árvore ali? E aí eu começo a falar mal dele. Quando eu encontro com o Mateus, eu falo assim: Mateus, você viu como é que o seu Francisco deixa a casa dele suja? Ele um dia encontra com o seu Francisco e fala: seu Francisco, dona Sueli, vocês estão deixando a casa muito suja, hein? Aí a Sueli fala assim: não, o pastor disse que está sujo lá. Mas por que o pastor está se intrometendo na limpeza da minha casa, né? E aí eles vêm procurar e eu começo a ficar irado com eles, com raiva, porque eu quero aquela casa. É esse desejo desordenado pelo que não me pertence, o que não é meu, e requerê-lo para mim. A cobiça sempre trabalha de mãos dadas com a inveja. Quando você começa a invejar o que é do outro, o que pertence ao outro, quando você começa a requerer aquilo que não lhe pertence por direito, e então se torna um desejo desordenado. Em segundo lugar, vem a falta de contentamento. Às vezes dizemos: se ao menos a respeito de nossos bens materiais, se ao menos eu ganhasse mais dinheiro, se ao menos eu tivesse uma casa maior para morar, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Quando essas expressões surgem, assim que começamos a pensar dessa forma, não há fim para o descontentamento. É por isso que quando ela fala dos deveres exigidos, a pergunta 147 diz assim: um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo. Eu vou ser direto aqui, fica parecendo fatalismo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é isso que as Escrituras estão pedindo. Não é isso. Então, pastor, significa que se eu nasci pobre, eu vou ter que ser pobre o resto da vida? Não é isso. Você pode nascer pobre e se tornar rico? Sim, pode. Você pode nascer pobre e continuar pobre? Sim. Você pode nascer pobre com paupérrimo? Sim, pode. Mas o que a Escritura está pedindo é que você esteja contente. A falta de contentamento é pecado. O que significa isso então? Quando o catecismo diz que o dever exigido é pleno contentamento com a nossa condição, é que você entenda que não importa qual fase você esteja passando, Deus está dirigindo. E você nessa situação deve encontrar-se em sossego, em descanso, sabendo que Ele está cuidando de você. Porque se você não entender isso, essa falta de contentamento vai crescer. E apesar de todo o cuidado divino sobre o seu povo, Israel sempre foi um povo de descontentamento, resmungão e buscando o próprio interesse. Sempre. Deus tira o povo do Egito, eles eram escravos, chicote, todo dia, trabalho sem remuneração. Deus vem e os livra dessa opressão. Eles vão para o deserto. Deserto não era uma vida fácil, simples, era difícil. Porém, de noite uma coluna de fogo protegia dos perigos de animais peçonhentos, cair em buracos, da escuridão. E de dia uma nuvem os protegia do sol. De noite a coluna os guardava e de dia a nuvem os dirigia para que não se perdessem. Deus lhes proveu água e comida durante toda a caminhada. O que é que o povo fez?
Números capítulo 11. Nós sentimos saudades das comidas do Egito, dos peixes, os pepinos, os alhos e as cebolas que comíamos outrora lá na terra de Faraó. Nós queremos comer carne, cordonizes, sempre resmungando, sempre reclamando, sempre. É isso que o descontentamento produz: resmungar, reclamar contra Deus, falar contra a providência dele. Ora, se estamos vivos, é porque ele tem nos suprido com o que é necessário à vida. Talvez você não tenha uma mansão, talvez você não tenha um carro de luxo, talvez você não tenha as comidas luxuosas, mas tudo que é necessário à subsistência, você o possui, pelo simples fato de estar vivo. Porque, ora, se faltasse o que lhe é necessário à subsistência, você estaria morto, tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. O que o apóstolo declara ali é: se há o que é necessário à subsistência, esteja feliz. Nosso problema é que somos materialistas, amamos os bens, então o descontentamento faz parte da nossa natureza. Reclamamos, resmungamos, buscamos o nosso próprio interesse e pecamos contra o Senhor. Então, em terceiro lugar, como ter contentamento? Como adquirir contentamento? Em vez de sempre dizer, se ao menos isso, se ao menos aquilo, Deus nos chama para glorificá-lo em tudo neste momento, seja qual for a situação que estejamos. Então, quando as coisas estiverem difíceis, não fique: se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse ganho na Mega Sena, se eu tivesse um carro igual o fulano, se eu tivesse uma casa igual o ciclano. Esses dias de calor, corremos o perigo de invejar o ventilador do próximo, o ar-condicionado do próximo. Eu sei que muitos olharam com grande cobiça, dizendo: se eu tivesse na minha casa um sistema de refrigeração igual o fulano, e cobiçaram. E aí, na inocência, aquele irmão ou irmã disse assim: o que você acha do sistema que eu instalei na minha casa para refrigerar ela? Rapaz, isso aqui vai dar sinusite nos meninos, você vai pegar renite alérgica, porque fica cheio de bactérias, já estou até espirrando, hein? E aí começa a denegrir o que é do outro, para tirar-lhe a alegria. Funcionamos assim. Nós funcionamos assim. Você chega na casa do irmão, ele está com um ventiladorzão, aqueles que custam R$300, que se ligar no máximo dá vendaval. Aí você olha e fala assim: esse daqui, o menino lá perto de casa colocou o dedo, cortou o braço. Aí eu já fico preocupado, né? Se eu fosse você, eu vendia logo. Quiser, eu compro. Isso é um perigo. A ideia é: ele não pode ter nada que eu não tenha. Então ele começa a denegrir, ele começa a falar mal, ele começa a desfazer o que pertence ao outro, porque ele não permite que haja alegria. Isto então vai contra o que nós estamos sendo chamados a viver por este mandamento. O que é o contentamento? É uma satisfação sabendo que Deus cuida de nós. Isso é contentamento. Contentamento é o lado positivo do último mandamento. É o remédio para o desejo cobiçoso. Seja contente. Então a pergunta 80 do breve catecismo de Westminster diz: que exige o 10º mandamento? Resposta: o 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence.
Como ter contentamento? Essa verdade é claramente apresentada pelo autor de Hebreus. Seja a vossa vida sem avareza, sem cobiça. Contentai-vos com as coisas que tendes. Veja que o autor aos Hebreus disse: contentai-vos. Vocês devem estar contentes. Seja assim a vossa vida. Como é que tem que ser a vida do cristão? Esteja contente com o que você tem. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nós vamos ter uma série de sermões em Hebreus, mas eu vou adiantar algumas coisinhas para vocês aqui. A primeira parte, ele diz uma condição em respeito ao 10º mandamento: não cobice. Na segunda parte, ele diz como eu devo me portar: contentai-vos com as coisas que tendes. Nós vimos sobre o mandamento não roubar, que Deus garante o direito de propriedade. É por isso que se você defende o movimento dos sem terra, o movimento dos sem teto, você está pecando contra Deus, porque Deus garantiu o direito de propriedade. A pergunta do Catecismo Maior do Westminster, tratando acerca do mandamento não roubarás, declara que ir contra o direito da propriedade ou tomar à força constitui-se em quebra do mandamento. Então Deus me deu o direito a ter, e Deus deu para você. Então você pode quebrar o mandamento, inclusive optando por não estar contente com o que Ele lhe deu. Ele lhe deu por direito de propriedade, você exerce mordomia sobre. Então esteja contente com o que Ele deu para você. O presbítero Silvano tem 3 filhos. Eu tenho que estar contente com 2. Deus me deu quantos? 2. Ah, espera aí, mas o Silvano não tem. Mas eu não tenho que fazer essa comparação. Tem que fazer isso. Deus me deu 2 filhos. Ah, mas Deus deu 2 filhos homens para Elias. O presbítero Elias tem 2 filhos homens. Eu não tenho que fazer essa comparação. Deus me deu uma filha mulher e um filho homem. Eu tenho que ter felicidade aqui. O nosso problema é que nós não queremos o que Deus nos deu. Nós queremos, como Adão e Eva, ser iguais a Deus. Então nós queremos dar o que queremos. Quando ele disse: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. E agora a parte final, ele fecha com chave de ouro. É um tapa na cara dos cristãos que não vivem contentes, daqueles que vivem à busca de algo mais. Ele declara: porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ora, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Ele tem me suprido, o que eu preciso mais? A felicidade, o estado de contentamento encontra-se no fato de que Deus é por nós. Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso bem. Se você não tem, é claro que você vai buscar fora, claro que você vai querer mais coisas. Então o autor aos Hebreus fecha dizendo: a felicidade consiste no fato de que temos Deus. Ele completa, Ele fecha tudo. Não há mais nada que eu precise, porque Ele não me deixa, Ele não me abandona. Ele me sustenta, dirige, cuida, guarda. Ele me salva, me restaura, transforma. Ele é graça, Ele é amor, Ele é misericórdia. Tudo o que eu preciso Ele é, e Ele tem me dado. Por isso, ter contentamento significa descansar nele. Contentamento significa desejar o que Deus deseja para nós, em vez de desejar o que nós desejamos para nós. Contentamento é esse estado de descanso em Deus, não em mim. Para
Para de olhar para o seu coração, senão ele vai ficar pedindo coisas a você. E você vai começar a querer a casa do próximo, a mulher do próximo, o carro do próximo, a bicicleta do próximo e as coisas do próximo. E daqui a pouco você vai querer ser o próximo. Você já percebeu que nós vivemos isso? A cada dia nós desejamos um paradigma de beleza estética do próximo. Eu sei que nem todos aqui tiveram a graça de serem parecidos com Tom Cruise. Eu lembro quando eu olho assim de lado, não parece? É porque vocês não olharam bem. Olha bem, olha aqui assim, do lado aqui do olho, esse branco, não é igualzinho dele? É porque a nossa tendência é: eu tenho que ter um cabelo igual dele, né? O Felipe Sátiro quer parecer com o George Clooney. Vocês acham que não, mas ele quer. Há quem queira parecer com Tony Ramos, eu não sei porquê, mas querem. A gente fica olhando, fica buscando aquele paradigma e aplicando. E aí nós modelamos o nosso penteado, o nosso cabelo, a nossa forma física. A gente sempre está buscando se parecer com um padrão que foi apresentado. E aí começamos a nos moldar. E a gente quer ter a casa, quando a gente vê, eu quero ter uma casa igual àquela. Quando aparece o 007 com um carro conversível, dando cavalinho de pau no meio da cidade, a gente fala assim: se eu tivesse um carro daquele, eu ia poder fazer a mesma coisa, né? E a gente começa então a querer aquele estilo de vida. Se eu tivesse um 38 cano longo, uma Magnum 44, você imagina como é que eu não ia fazer? Igual no filme, andar com ela na cintura, sacando, dando tiro para todo lado, matando todo mundo. E eu começo então a buscar aquele paradigma de alguém que não sou eu, não pertence ao que eu sou, e eu quero viver aquilo. E o mandamento então proíbe isso. Então seja o que Deus quer que você seja, a pessoa que você é, no estado que você está, no lugar que você vive, como você vive. É isso que o caracteriza. O segredo para desfrutar esse tipo de contentamento é estar tão satisfeito com Deus que aceitamos tudo o que Ele nos dá ou não. Quem tem satisfação em Deus, então, começa a ter sossego, porque tudo que Ele dá ou Ele deixa de dar, vem da parte dEle. Então, Jeremiah Burroughs, no livro A Joia Rara do Contentamento Cristão, publicado em língua portuguesa com outro título pela editora PES, a União Presbiteriana de Homens já leu esse livro dos nossos encontros. E eu não me lembro qual o título em língua portuguesa, mas alguma coisa sobre contentamento cristão. Ele declara: encontro suficiência de satisfação em meu coração pela graça de Cristo que está em mim, ainda que eu tenha confortos exteriores e conveniências mundanas para suprir minhas necessidades. Ainda tenho uma porção suficiente entre Cristo e minha alma abundantemente para me satisfazer em todas as situações. Em Cristo somos satisfeitos em qualquer situação. Deus é tudo o que precisamos e, portanto, tudo o que devemos desejar. Filipenses capítulo 4. Chegamos então agora ao final dessa epístola, quando no dia de hoje já lemos os capítulos 1 e 2, capítulo 4, verso 11 até o 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome.
assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O verso 13 de novo fecha com chave de ouro. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo diz assim, né? Nem na abundância, nem na escassez. Não é circunstancial. Contentamento cristão não é circunstancial. Ele está em Cristo. O seu coração só encontra sossego e descanso em Cristo. Enquanto você não alcançar Cristo, não haverá contentamento. Então, quer na escassez ou na abundância, você sempre estará descontente. Para descansar, você precisa de Cristo. Curva a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós temos plena certeza de que o Senhor não nos deixa nem nos desampara. Então livra-nos deste pecado tão terrível, da cobiça, a inveja, essa procura desordenada de desejos malignos, de obter aquilo que não é nosso, que Deus não nos deu, não colocou sobre o nosso cuidado e não nos pertence. Livra-nos de desejarmos aquilo que não é nosso. Guarda-nos de querermos o que é de outrem, de o buscarmos. Dar-nos, bondoso Deus, termos contentamento para não vivermos a reclamar, blasfemando o teu bondoso nome, pecando contra a santa providência de Deus que nos dirige, cuidando de nós. Dar-nos reconhecermos como o Senhor tem sido bondoso para conosco, nos dando tudo o que é necessário à vida. Não, ó Deus, aquilo que desejamos, mas aquilo que é necessário. Livra-nos de buscarmos coisas supérfluas, de buscarmos aquilo que não é o propósito de Deus para a nossa instrução, para o nosso ensino e crescimento e a manutenção da nossa vida cristã. Ensina-nos a estarmos satisfeitos, a termos descanso no teu cuidado. É o que rogamos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.